Jerusalém, ano 33 depois de Cristo. O templo estava cheio. Era semana de Páscoa e a cidade respirava uma tensão diferente naquele dia. Os romanos dominavam tudo: as estradas, os mercados, os impostos, a vida e a morte. E o povo judeu carregava esse peso com uma amargura que poucos registros históricos conseguem capturar direito. Não era apenas dominação política, era humilhação cotidiana. Era ver soldados estrangeiros patrulhando as ruas da cidade sagrada. Era pagar uma moeda com o rosto de um imperador que se chamava Filho de Deus. Mas havia algo que incomodava ainda mais do que as legiões romanas naquele momento. Era um homem de Galileia que estava reunindo multidões nos mercados e nas sinagogas, revirando hierarquias, dizendo coisas que ninguém havia tido coragem de dizer em voz alta. E esse homem precisava ser eliminado. A questão era como fazê-lo sem criar um mártir. Então, dois grupos que se odiavam resolveram fazer uma trégua: os fariseus e os herodianos. Pensa nisso por um instante. Era como se dois partidos políticos completamente opostos parassem de brigar entre si para se unir contra um inimigo comum. Os fariseus eram nacionalistas religiosos que desprezavam Roma e tudo o que ela representava. Os herodianos apoiavam Herodes e, por consequência, o domínio imperial. Eles não compartilhavam quase nada, exceto o desejo de destruir Jesus. E a armadilha que montaram juntos era elegante, perfeita até. Começaram com bajulação calculada, a espécie mais perigosa. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus em verdade e que não te importas com a aparência das pessoas. Diz-nos, pois, é lícito pagar tributo a César ou não? Percebe a beleza cruel dessa pergunta? Era uma faca de dois gumes, sem saída aparente. Se Jesus respondesse sim, paguem impostos a César, os judeus nacionalistas o destruiriam na praça pública. Era traição ao povo eleito, submissão ao inimigo pagão. Se respondesse não, não paguem, os agentes romanos presentes na multidão teriam justificativa imediata para o prender por incitar rebelião fiscal. Crime capital no Império Romano. Não havia saída lógica. Pelo menos, era o que eles calculavam. Jesus pediu que lhe trouxessem uma moeda, um denário romano. Olhou para ela e fez uma pergunta simples. De quem é essa imagem e essa inscrição? De César, responderam. E então vieram as palavras. 12 palavras que 2000 anos depois ainda sacudem consciências, salas de aula, tribunais e debates filosóficos ao redor do mundo inteiro. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Silêncio. Os fariseus e herodianos se afastaram. O Evangelho de Mateus diz que eles ficaram maravilhados. Mas a pergunta que fica, a pergunta que quase nunca é feita direito, é a seguinte: o que Jesus disse de verdade com essas palavras? Porque aqui está o detalhe que a maioria das pessoas nunca percebe. Jesus não apenas respondeu à pergunta, ele inverteu completamente o problema. E nessa inversão está uma das orientações mais precisas e mais radicais sobre dinheiro, impostos e cidadania que a história já registrou. E é dessa inversão que a gente vai partir hoje. Se você é cristão e já se perguntou se sonegar imposto é pecado, se já ficou na dúvida entre declarar tudo ou fechar o olho para um rendimento, se já ouviu alguém dizer que imposto é roubo e não soube bem o que responder com base na sua fé, então esse vídeo foi feito para você. E se você não é cristão, mas está cansado de pagar mais do que deveria e quer entender quais são os caminhos legais que a lei brasileira oferece para pagar menos, sem truque e sem risco, você também vai encontrar o que precisa aqui.
Porque nos próximos minutos vamos entender o que Jesus de fato ensinou sobre impostos, o que a Bíblia diz sobre a relação entre o crente e o Estado e quais são os caminhos legais e éticos que qualquer brasileiro pode usar para reduzir sua carga tributária sem sujar a consciência. Fica até o final, porque a parte prática que chega no meio desse vídeo pode literalmente mudar o quanto você paga de imposto todo ano. Vamos lá. Então, voltemos à cena do templo, porque existe um elemento que quase todo comentário ignora completamente. Quando Jesus pediu a moeda, ele pediu especificamente um denário romano. E aqui está um detalhe histórico que muda tudo. Os judeus mais religiosos consideravam esse tipo de moeda uma abominação. Por quê? Porque ela trazia gravado o rosto de Tibério César com uma inscrição ao redor que dizia em latim: Tibério César, filho do divino Augusto. O imperador era apresentado como divindade. Para um judeu devoto, carregar aquela moeda já era uma concessão ao sistema imperial. E os fariseus, que se apresentaram como guardiões da lei de Deus, estavam exatamente com aquela moeda no bolso quando vieram fazer a pergunta. O teólogo Kenneth Bailey, em suas análises do ambiente cultural do Novo Testamento, aponta que esse detalhe era visível para qualquer pessoa presente. Os acusadores se auto-incriminavam na própria tentativa de armadilha. Mas o movimento mais preciso de Jesus não foi isso. Foi a pergunta que ele fez antes da resposta. De quem é essa imagem? No mundo antigo, quando você cunhava uma moeda com sua imagem, você estava marcando aquilo como seu. Era um símbolo de propriedade e de autoridade. A moeda com o rosto de César pertencia ao sistema de César. Ela circulava dentro do domínio de César. Ela era, em certo sentido, de César. E é por isso que a resposta de Jesus não foi uma rendição ao Estado. Foi uma separação cirúrgica de dois domínios. Dai a César o que é de César. Devolva a César aquilo que é marcado com a imagem dele. A moeda, os impostos, o que pertence ao sistema civil. E a Deus o que é de Deus. E aqui vem a parte que deixou os fariseus e herodianos completamente sem resposta. O que tem a imagem de Deus? O Gênesis diz que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Imago Dei. Então, o que pertence a Deus não é uma moeda, é a sua vida inteira. Jesus não estava dizendo pague seus impostos e cuide da sua vida espiritual separadamente em compartimentos. Ele estava estabelecendo uma hierarquia. O Estado tem autoridade dentro do seu domínio, mas esse domínio é limitado. E quando o Estado tenta ocupar o espaço que pertence a Deus, seja sobre a consciência, a fé ou a dignidade humana, algo fundamental se rompe. Isso tem implicações práticas enormes, e vamos chegar nelas. Mas antes, precisamos entender o cenário tributário que os brasileiros enfrentam. Porque sem esse contexto, tudo o que estamos discutindo fica apenas no plano teológico. O Brasil tem uma das maiores cargas tributárias da América Latina. Para você ter uma ideia concreta, existe um cálculo feito todos os anos que aponta o chamado Dia da Liberdade Tributária. É o dia do ano a partir do qual o brasileiro começa a trabalhar para si mesmo, depois de ter pago tudo o que deve ao Estado em impostos diretos e indiretos. Em anos recentes, esse dia tem chegado por volta de julho, ou seja, o brasileiro trabalha aproximadamente 6 meses por ano exclusivamente para pagar impostos de toda a natureza. Imposto de renda, contribuição previdenciária, ICMS embutido em cada produto que você compra no supermercado, ISS sobre serviços, IOF sobre transações financeiras, IPTU sobre o imóvel, IPVA sobre o veículo, e dezenas de outros que a maioria das pessoas nem conhece pelo nome. E é nesse cenário que surge um fenômeno muito específico. Um fenômeno que atravessa classes sociais, níveis de escolaridade e, sim, comunidades de fé. A sonegação. Segundo dados da própria Receita Federal,
O Brasil perde todos os anos centenas de bilhões de reais em receita fiscal por causa de sonegação. Não estamos falando apenas de grandes corporações com esquemas elaborados em paraísos fiscais. Estamos falando de pessoas físicas, de micro e pequenos empresários, de prestadores de serviço que recebem em dinheiro, de profissionais autônomos que simplesmente não declaram tudo. E aqui está a pergunta incômoda que esse vídeo não vai desviar. Quando um cristão sonega imposto, o que está acontecendo ali? Não vamos responder isso ainda, porque antes de qualquer julgamento, precisamos conhecer a história de Marcos Vinícius. Marcos tem 34 anos, mora em Santo André, na Grande São Paulo. Ele passou anos trabalhando como entregador de uma grande empresa de logística, até que em 2019 decidiu dar o salto. Abriu seu próprio negócio como microempreendedor individual e passou a prestar serviços de entrega por conta própria para restaurantes e mercados da região. No começo, foi bem. Marcos é trabalhador, organizado. Montou uma pequena frota de motos, contratou 2 ajudantes de forma informal e começou a faturar. Em 2021, o negócio havia crescido ao ponto de ele faturar em torno de R$120 mil por ano. Mas o MEI tem um limite de faturamento. Na época, era de R$81 mil anuais. Marcos havia estourado esse limite há meses. E então, um contador que um amigo indicou fez uma sugestão. Você divide o faturamento. Cria uma segunda empresa no nome da sua esposa. Cada uma fatura abaixo do limite. Você paga menos imposto. Marcos era um homem de fé. Frequentava uma igreja batista toda semana. Liderava um grupo de jovens. E ficou alguns dias pensando naquilo antes de responder. O argumento que ele usou para se convencer foi o seguinte: o governo já rouba tanto de mim, não é sonegação, é me defender. E foi exatamente aqui que tudo começou a dar errado. Marcos aceitou a sugestão e por 2 anos funcionou. A empresa da esposa não existia na prática, apenas no papel. Os 2 CNPJs eram operados do mesmo endereço, com as mesmas motos, pelos mesmos funcionários informais. Mas os números divididos cabiam dentro do limite legal. Só que a Receita Federal tem sistemas que cruzam dados com uma precisão que a maioria das pessoas subestima completamente. Endereços de sócios, padrão de faturamento, CPF de funcionários, notas fiscais emitidas para os mesmos clientes. Em 2023, uma notificação chegou. Fiscalização. Retroativa a 2 anos. Com multa de 75% sobre o imposto que deveria ter sido recolhido, mais juros atualizados. O valor final que Marcos precisava pagar era maior do que o total de imposto que teria pago nos 2 anos se simplesmente tivesse migrado para o regime tributário correto quando o faturamento cresceu. Mas o prejuízo financeiro era o menor dos problemas. Marcos contou essa história pessoalmente numa conversa depois de um culto, e a parte que ficou gravada na memória foi quando ele disse: "Eu sabia que estava errado, mas fui me convencendo de que era diferente, e aí fui ficando confortável com essa justificativa. E comecei a fechar o olho para outras coisas também, não só no imposto. O problema não era o imposto, era o que a decisão foi fazendo com ele por dentro ao longo do tempo. Mas há um outro lado nessa mesma história. E é o lado que a maioria dos cristãos nunca ouviu direito, porque a pregação costuma parar na culpa e não avança para a sabedoria. A resposta mais direta que a Bíblia dá sobre pagar impostos não está na cena do templo. Ela está numa carta escrita pelo apóstolo Paulo para a comunidade cristã em Roma por volta do ano 57 depois de Cristo. Observa o contexto. Paulo não estava escrevendo para pessoas que viviam sob um governo democrático ou cristão. Estava escrevendo para a comunidade de crentes sob Nero,
um imperador que perseguiu cristãos, que usou o dinheiro dos impostos para construir monumentos a si mesmo, que transformou a perseguição religiosa em espetáculo público. E mesmo assim, Paulo escreveu isso. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus e se dedicam a isso. Paguem a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. Romanos, capítulo 13, versículos 6 e 7. Isso é radical. Paulo não estava dizendo, pague impostos quando o governo for justo. Estava dizendo, dentro da ordem criada, o Estado tem um papel, e a sua integridade fiscal não é aprovação ao uso que o governo faz desse dinheiro. É reconhecimento de que você vive dentro de uma ordem e que o seu caráter não depende das ações dos outros. E então há o episódio de Mateus 17, que quase ninguém cita quando o assunto é imposto, e que é provavelmente o mais revelador de todos. Os cobradores do imposto do templo perguntaram a Pedro se Jesus pagava aquela taxa. Pedro disse que sim. Depois, numa conversa privada, Jesus explicou a Pedro que os filhos do rei não pagam tributos ao próprio pai. Em outras palavras, ele tecnicamente poderia estar isento daquele imposto específico, dado quem ele era. E então disse algo surpreendente. Para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que subir, abre-lhe a boca e acharás uma moeda. Toma-a e paga-lhes por mim e por ti. Jesus escolheu pagar um imposto do qual tecnicamente poderia estar isento, para não dar tropeço, para não usar sua posição como desculpa para escapar de uma obrigação que qualquer cidadão comum cumpria. E é nesse ponto que a pergunta fica incômoda para todos nós, porque não estamos mais falando de uma questão jurídica. Estamos falando de testemunho, de caráter, da pergunta silenciosa: o que o modo como eu lido com minhas obrigações fiscais diz sobre quem eu sou? Mas antes de qualquer conclusão precipitada, preciso fazer uma distinção que vai mudar completamente como você pensa sobre esse assunto. É uma distinção que a maioria dos brasileiros nunca aprendeu, porque ninguém ensina isso nas escolas, nem nas igrejas, nem nas conversas de família. Existe uma diferença fundamental entre evasão fiscal e elisão fiscal. Evasão fiscal é ilegal. É quando você, de forma intencional, deixa de declarar rendimentos, cria notas fiscais falsas, usa terceiros como laranjas, divide artificialmente o faturamento para burlar limites legais ou qualquer outra prática que contrarie a legislação. É exatamente o que Marcos Vinícius fez. E do ponto de vista bíblico, usando os princípios que acabamos de ver em Romanos e em Mateus, não existe argumento teológico sólido que justifique isso. Nenhum. Elisão fiscal é completamente diferente. Elisão fiscal é quando você usa, de forma legítima, os instrumentos que a própria lei criou para pagar menos imposto. As deduções existem por opção do Estado. Os incentivos tributários são políticas públicas deliberadas, criadas pelos próprios legisladores. Os regimes tributários diferenciados foram estabelecidos por decisão do Congresso Nacional. Quando você usa esses instrumentos, você não está enganando ninguém. Você está sendo financeiramente inteligente dentro do sistema que o próprio sistema oferece. E aqui está algo que vai te surpreender. Existem estratégias de elisão fiscal completamente legais e eticamente sustentáveis que a maioria dos brasileiros nunca usa, simplesmente porque não sabe que elas existem. Não porque são escondidas, mas porque ninguém ensina isso de forma acessível. Então vamos mudar isso agora. Vou organizar isso em perfis, porque o que funciona para uma pessoa assalariada é diferente do que funciona para um profissional autônomo ou para um pequeno empresário. Para quem tem carteira assinada ou é servidor público, a dedução mais poderosa e menos utilizada no Brasil é a do chamado PGBL, sigla para Plano Gerador de Benefício Livre. Soa técnico, mas é simples.
É um tipo de previdência privada que a Receita Federal permite que você deduza da sua base de cálculo do imposto de renda, até o limite de 12% da sua renda bruta anual. O que isso significa na prática? Se você recebe R$60 mil por ano e contribui com R$7.200 num PGBL ao longo do ano, você pode abater esses R$7.200 da sua base de cálculo. Dependendo da sua faixa de tributação, isso pode representar entre R$1.600 e R$2.800 de imposto a menos por ano. Dinheiro que não some, dinheiro que continua sendo seu, investido no plano. Além disso, existe o conjunto de deduções com saúde. Diferente das despesas com educação, que tem teto definido em lei, as despesas médicas, odontológicas, planos de saúde, psicólogos e internações hospitalares não têm limite de dedução no modelo completo da declaração. Cada nota fiscal de consulta, cada recibo de plano de saúde, cada comprovante de procedimento médico pode reduzir o imposto que você deve. Mas isso exige um hábito simples que a maioria das pessoas não tem: guardar todos os documentos ao longo do ano. Todos eles. Para quem já investe há mais tempo e quer ir um pouco mais fundo, existe a possibilidade de usar fundos de previdência privada com tributação regressiva, onde quanto mais tempo o dinheiro fica investido, menor é a alíquota de imposto no momento do resgate. Com 10 anos de investimento, a alíquota pode chegar a 10%, muito abaixo dos 27,5% da alíquota máxima do imposto de renda. Para quem é autônomo, freelancer ou prestador de serviço, existe uma ferramenta chamada Livro Caixa, que permite ao profissional autônomo deduzir da sua renda tributável as despesas necessárias para exercer a atividade: aluguel do consultório ou escritório, equipamentos, softwares, assinaturas profissionais, mensalidades de conselhos e associações. Tudo isso pode entrar como despesa dedutível. E aqui está algo que a maioria dos autônomos desconhece completamente. Isso é para a pessoa física. Você não precisa ter empresa aberta para usar o Livro Caixa, mas precisa de organização. Precisa separar o que é gasto profissional do que é pessoal e guardar os comprovantes. Para quem tem um pequeno negócio, mesmo que seja um MEI que está crescendo, a escolha do regime tributário pode fazer uma diferença de dezenas de milhares de reais por ano, dependendo do tipo e do volume de negócio. A comparação entre Simples Nacional, lucro presumido e lucro real é complexa e varia por atividade, mas o ponto importante é este: a maioria dos empreendedores nunca revisou o regime tributário depois de abrir a empresa. Simplesmente seguiu o padrão inicial. E em muitos casos, o regime padrão não é o mais vantajoso. Uma ressalva importante aqui: nada do que estou trazendo é consultoria tributária ou recomendação de investimento. Cada situação é diferente. O que estou fazendo é abrir a sua consciência para o fato de que existem ferramentas legais, criadas e sancionadas pelo próprio Estado, que você pode e deve usar. Para isso, a conversa com um contador de confiança não é um luxo. É uma decisão financeiramente inteligente. E foi exatamente esse o caminho que Cristina Borges encontrou. Cristina tem 47 anos. É professora da rede estadual de ensino em Curitiba, casada, 2 filhas. Durante anos, ela fez a declaração simplificada do imposto de renda porque parecia mais fácil. Não entendia muito de finanças e, na sua cabeça, a declaração simplificada era a opção para pessoas normais. A declaração completa era coisa de contador, de empresário, de quem tinha tempo e dinheiro para se preocupar com isso. Em 2022, depois de conversar com uma amiga que havia recebido uma restituição inesperada, ela levou seus documentos para uma profissional tributária pela primeira vez na vida, em vez de usar um aplicativo genérico de declaração online. O que a profissional encontrou foi simples.
Nos últimos 2 anos, Cristina havia gastado aproximadamente R$ 18.000 com plano de saúde da família, consultas médicas, aparelho ortodôntico das 2 filhas e sessões de psicoterapia. Todos os recibos estavam guardados. Ela também pagava a mensalidade de uma especialização em educação inclusiva. Com a declaração completa no lugar da simplificada, levando em conta todas as deduções permitidas em lei, Cristina recebeu uma restituição de quase R$ 4.000. Dinheiro que nos anos anteriores havia simplesmente ficado no caixa da Receita Federal sem nenhuma necessidade. Eu achava que era coisa de rico, ela contou, que essas estratégias existiam para quem ganhava muito, mas era só falta de informação mesmo. Cristina não sonega, não usa nenhuma borda ilegal. Ela simplesmente passou a usar os instrumentos que a lei brasileira oferece para qualquer cidadão que organize seus documentos e faça as perguntas certas. Isso é elisão. Isso é legítimo. Isso é inteligência financeira dentro de uma ética que qualquer princípio bíblico pode sustentar com firmeza. Mas há algo que está por baixo de tudo isso. Algo que vai além da estratégia fiscal e que toca numa questão de formação de caráter. Lucas, capítulo 16, versículo 10. Jesus disse: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Esse versículo costuma ser aplicado às finanças no sentido de guardar um pouco antes de tentar guardar muito. Mas existe uma outra camada que raramente é explorada. Fidelidade no pouco inclui o modo como você se relaciona com o que deve ao Estado. Não porque o governo mereça confiança automática. Não porque todos os impostos são justos ou bem geridos. Não porque o sistema tributário brasileiro é eficiente, transparente ou equitativo. Nada disso é verdade, e nenhum argumento sério defende isso. Mas porque o caráter de uma pessoa não é moldado pelas circunstâncias externas. É moldado pelas decisões que ela toma quando as circunstâncias são difíceis e a justificativa está ao alcance da mão. O que Marcos Vinícius aprendeu da maneira mais cara não foi que sonegação tem multa. Foi que quando você começa a se convencer de que uma pequena desonestidade é justificável por uma injustiça maior, o músculo da autojustificação vai ficando mais forte e começa a aparecer em outros lugares, nos negócios, nos relacionamentos, na fé. O pesquisador em comportamento financeiro Brad Klontz chama isso de scripts do dinheiro. As crenças que usamos para justificar nossas decisões financeiras revelam muito sobre como vemos o mundo, os outros e a nós mesmos. Quando o script o governo já rouba de mim, então eu posso compensar, a tendência é que esse mesmo padrão de compensação apareça em outras relações. Não como regra absoluta, mas como tendência documentada. E a sabedoria bíblica chegou a essa mesma conclusão há 2000 anos, sem precisar de pesquisa comportamental. Então, vamos terminar de forma completamente prática. Não vou te deixar com a reflexão no ar. Primeiro passo: faça um diagnóstico honesto da sua situação fiscal. Se você declara imposto de renda como pessoa física, quando foi a última vez que sentou com alguém que entende do assunto para verificar se está usando todas as deduções a que tem direito? Se a resposta é nunca ou há muitos anos, esse é o primeiro movimento a fazer. Não amanhã, no próximo mês da declaração. Segundo passo: comece a guardar comprovantes a partir de agora. Todo recibo médico, toda nota fiscal de consulta, todo comprovante de plano de saúde, todo documento de mensalidade de ensino de dependentes, numa pasta física, numa pasta no celular, num serviço de nuvem. Isso representa dinheiro real na declaração. Terceiro passo: se você tem um negócio, mesmo que pequeno, revise o regime tributário com um contador de confiança. Não peça apenas para fazer a declaração. Peça que ele te mostre se o regime atual é o mais vantajoso para o seu perfil e o seu volume de faturamento. Quarto passo:
Se você está em alguma situação irregular, o caminho não é continuar e torcer para não ser encontrado. O caminho é regularizar. A Receita Federal tem programas de parcelamento de dívidas tributárias. Existe uma saída honesta. E do ponto de vista bíblico e do ponto de vista do caráter, regularizar antes de ser descoberto é uma decisão completamente diferente do que ser obrigado a regularizar depois de uma autuação. E o quinto passo, que na verdade é o fundamento de tudo, lembra da segunda parte da resposta de Jesus: e a Deus o que é de Deus. Essa parte sempre é esquecida, mas ela é o núcleo de tudo. Quando você organiza suas finanças com integridade, paga o que é devido sem truques e aproveita o que é legítimo sem esconder nada, você está vivendo dentro de uma hierarquia onde o dinheiro tem seu lugar, o Estado tem seu papel e a sua consciência fica livre para o que realmente importa. Livre para construir, para servir, para avançar. Dinheiro é ferramenta, caráter é patrimônio. E caráter, ao contrário do saldo bancário, não tem alíquota de imposto. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com alguém que esteja precisando ouvir isso. Não para pregar, mas porque informação fiscal honesta e acessível é um presente raro no Brasil, e a maioria das pessoas nunca recebeu isso de forma clara. E se você quiser que a gente aprofunde algum dos pontos que trouxemos aqui, conta nos comentários. Pode ser PGBL com mais detalhe, regimes tributários para pequenas empresas, ou como a Bíblia aborda outros aspectos da relação entre fé e Estado. A gente se vê no próximo vídeo. Cuida bem do que Deus colocou em suas mãos.